Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sai sempre, sempre dá voz e vez às novas gerações e sabe da importância disso, e da plataforma de educação para gentileza e generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Para não perder o costume, teremos hoje mais uma convidada super especial. Tenho a alegria de trazer aqui para a nossa conversa a Ana Maria Pastana. Ana, tudo bem com você? Olá, pessoal. Eu estou falando aqui diretamente de Macapá, Amapá. É um prazer estar aqui para ser entrevistada hoje. Ei, que alegria! A gente está aqui nesse Brasil todo e como é importante mostrar a energia, a alegria, o foco, a determinação dessa nova geração. Antes de mergulhar no nosso ping-pong, eu vou contar um pouquinho para vocês da trajetória da Ana, que nem parece que tem 18 anos, de tanta coisa que já fez. Então, Ana Maria Pastana é uma mulher amapaense, 18 anos, busca ser a inspiração para as meninas na área de exatas e pesquisa no seu estado. Estudou integralmente em escolas públicas e, em 2021, passou a integrar o Instituto Federal do Amapá, onde teve seu primeiro contato com projetos de iniciação científica e competições nacionais. Não é brincadeira, não! No ano seguinte, em conjunto com 3 amigas, fundou a startup Mulheres de Fibra, e a Ana já vai contar pra gente o que é a startup Mulheres de Fibra, que tem como objetivo, vou só dar uma visão geral aqui, integrar a sustentabilidade e a engenharia civil na idealização de uma telha de coco com adição de fibra de coco, promovendo a reutilização de resíduos, a diminuição na geração de lixo e maior conforto térmico para a população. Nada como um pensamento exato, sustentável. E a partir dessa iniciativa, a Ana começou a participar de vários eventos nacionais, como o Desafio Liga Jovem. Ficou entre os 20 melhores projetos de destaque nas equipes. O Power for Girls em 2022, vencendo em primeiro lugar, e o prêmio Mude o Mundo como uma Menina. Muito bem, tanto em grupo, na categoria Juntas Somos Força, isso foi em 2022, quanto na categoria Mobilizadora em 2023, tendo orientado cerca de 12 meninas que se inscreveram para a premiação. Ana, que incrível! 18 anos e toda essa história sócio-transformadora. É muita alegria ter você com a gente hoje. Obrigada, é um prazer para mim também participar. E é isso, estou aqui para falar um pouquinho com vocês, inspirar um pouquinho também outras meninas que desejem também trilhar essa caminhada. Nós sabemos que não é fácil, então ter referências, ter pessoas que te inspirem é muito importante nesse processo. Ana, a gente vai começar com o nosso tradicional ping-pong. Você está preparada? Sim, podemos começar. Então, vamos lá. Em uma palavra, para você, o que significa gentileza? Gentileza, cordialidade. Eu me recordo de uma pessoa que seja cordial. Cordialidade. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? A Rafaela, que é uma das integrantes também do Mulheres de Fibra, que quando nós nos juntamos, ela sempre foi uma pessoa aberta com todas nós e sempre foi muito gentil. Então, ela é um exemplo que eu tenho. Gentileza muda esse mundo, né? E o que significa para você generosidade? Generosidade, para mim, é uma virtude. Uma virtude. Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? A minha mãe. Eu considero ela uma pessoa que tem essa virtude e tenho como uma referência para mim também ser uma pessoa mais dessa forma também. Agora a gente vai para um exercício que é o de dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta pra gente, na prática, um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou sua vida, e um gesto de gentileza que você praticou e que certamente marcou a vida de alguém, mas que marcou a sua vida também. Acredito que um gesto de gentileza que partiu da minha professora orientadora, a Leila Nunes, que quando nós fomos conversar com ela lá no começo do projeto, ela recebeu muito bem a gente, foi super gentil, e isso gerou o que você falou no começo, muitas premiações, muitas participações. Então foi um ato de gentileza dela inicial, que depois nós aceitamos e também acolhemos ela, formamos uma equipe que foi mútuo,
e que trouxe muitas coisas boas para o nosso futuro. Ainda estamos com a startup atualmente, então é o maior exemplo que eu tenho no momento. De um lado e de outro, que você recebeu e que você praticou. E um gesto de generosidade que você recebeu e que você praticou. Como eu citei a minha mãe, eu vou continuar falando sobre ela, mas eu acredito que nos momentos que, como eu posso dizer, que eu estou um pouco perdida no que eu vou fazer, ou no que eu gostaria de fazer, ou sobre o meu futuro, a minha mãe é o tipo de pessoa que sempre fala, você precisa respirar um pouco, você pode pensar um pouco mais sobre isso. Então, na minha perspectiva, isso é um ato de generosidade, porque no dia a dia a gente está no automático, a gente só quer fazer e bater metas, mas dar aquela respirada e depois voltar com mais força é o que ela sempre diz para mim. Então, eu acredito que seja um ato de generosidade simples, mas que muda muito o nosso cotidiano e faz se tornar um pouco mais leve. E algo que você tenha praticado, ou vou até mudar a pergunta, que eu sei que você gosta muito de anime, algo que você tenha visto, que pode mostrar para outros jovens que existem várias referências além da família, além dos amigos. Quem sabe nesse mundo dos animes, por exemplo, tem alguma história para você compartilhar com a gente? Eu acredito que a história do Naruto é um anime bem conhecido, então deve ser bem popular entre os jovens, que é basicamente um garoto que ele é muito sozinho, ele é um pouco rejeitado, ele não tem nem o pai, nem a mãe dele, não tem essas referências para se apegar. E durante o anime ele vai se desenvolvendo, ele ganha mestres, ele ganha amigos. Então, a partir da generosidade desses mestres dele, que acreditam muito nele, acreditam no potencial dele, faz com que mude toda a trajetória dele. E no final da história ele seja, vamos dizer assim, o herói da vila dele, do lugar que ele queria tanto que as pessoas reconhecessem ele. Então, é um lugar que a gente consegue perceber que a generosidade consegue mudar a história de uma pessoa. E você citou essa questão de passo inicial, né? Assim, um gesto de gentileza, um gesto de generosidade tem esse poder de mudar tudo, mudar mundos. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se as pessoas fossem mais empáticas. Mais empatia. E gentileza e generosidade têm o poder de mudar trajetórias, mudar histórias. Tem gente que fica procurando coisas sofisticadas para mudar histórias, né? Tá aqui uma forma prática e inspiradora, começar com gentileza e generosidade. Recentemente, Ana, nós fizemos uma pesquisa que já está na 4ª edição, que se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Queremos ouvir de você. Quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? A questão da equidade de gênero, tanto no âmbito da educação quanto no ambiente de trabalho, que eu acho que é uma coisa que, se mudasse, transformaria muito a nossa sociedade. Empatia também, acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de empatia. E o terceiro ponto, eu acredito que mais cuidado com a natureza, que as pessoas pensassem um pouco mais sobre isso. Atualmente, tem se desenvolvido muitos projetos, sim, que pensam nessa questão da sustentabilidade, principalmente aqui em relação à Amazônia, já que a gente tem a floresta amazônica, então as pessoas aqui pensam muito sobre isso. Mas acredito que as pessoas em geral, o país todo, os outros países, outras nações, elas também precisam pensar nisso. Porque apesar de aqui a gente ter a natureza um pouco mais próximo da gente, a gente pensa assim, mas eles também têm que pensar também além da gente. Não pode ficar só em um local, ou só em um estado, ou só em uma pequena comunidade. Tem que ser mais amplo para justamente conseguir preservar as florestas. Tem que ser uma coisa comunitária, no caso. Então, temos a equidade de gênero, empatia e cuidar da natureza. Bom, já estamos aquecidas, nosso ping-pong está feito e agora a gente começa a aprofundar aqui a nossa entrevista. E eu começo da seguinte forma, Ana, como é que é ser uma menina de fibra? Depois você virou uma mulher de fibra, mas como é que é ser uma menina de fibra que nasceu no Amapá, em Macapá, desde cedo, começou a pensar em mudar o mundo,
conta um pouco para a gente de como é que foi sua infância, como é que foram suas inspirações. Para alguém de cidade, por exemplo, né, tem muitas realidades distintas e esse Brasil é muito gigante. Então, traz um pouco dessa realidade para quem não faz a menor ideia do que seja crescer em Macapá. Ok. No início, eu acredito que existem poucas referências que eu pudesse seguir. Então, talvez fosse por isso que eu me apegava muito a desenhos ou animes e coisas que eu assistisse que me trazesse essa sensação de pertencimento ou pessoas que eu pudesse me inspirar e que quisessem também mudar realidades e mundos como o meu. Depois que eu fui crescendo um pouco mais para a adolescência, eu tive alguns professores que fizeram esse papel fundamental de acreditar em mim, acreditar no meu potencial e como eu poderia mudar a vida de outras pessoas com as minhas iniciativas. Então, os professores tiveram um ponto crucial. Quando eu entrei no ensino médio, né, já finalizei, também foram os professores novamente, mas a minha própria equipe, o Mulheres de Fibra, fez esse papel também, porque nós não nos conhecíamos no começo muito bem, formamos a equipe ali só com o objetivo do projeto, e depois a gente foi se conhecendo pessoalmente, então cada uma foi servindo como força para a outra. Cada uma foi servindo como força para crescer, para continuar estudando, para continuar viajando e defendendo o projeto. Então, acredito que a minha força foi elas e os professores que, durante toda a minha caminhada, me incentivaram a estar aqui onde eu estou hoje. Parabéns aos professores todos que nos ajudaram a chegar aqui. A gente precisa valorizar o trabalho dos professores. Eu falo como professora também, então tá aí a nossa homenagem aos professores. E, Ana, tem uma coisa muito peculiar que aconteceu na sua história, né? Durante a sua fase escolar, você sofreu bullying por ser muito comunicativa. Como é que foi isso, né? Você falava muito, continua falante, expondo suas ideias, mas isso naquela época, na escola, foi visto como algo não positivo. Como é que você enfrentou esse desafio, fez a reviravolta e usou algo que era considerado um problema para alguns, inclusive até no âmbito de educadores, e isso se transformou em algo que é a sua solução, a solução que você deu aí para se posicionar na comunidade, na sociedade? Sim, eu acredito que desde sempre eu fui muito questionadora. Então, na escola se refletia dessa forma, na minha casa se refletia dessa forma, porque era o meu jeito. Então, depois de um tempo, eu fui percebendo que falar muito ou expor muito opiniões não era aceito de uma forma muito positiva. Então, poderia ser um pouco emblemático, principalmente quando você está estudando com jovens que são parecidos com vocês. Então, foi um ponto que, durante um certo tempo, foi muito negativo. Então, acabou que eu fiquei um pouco retraída, isso um pouco antes de entrar no IFAP, eu fiquei um pouco retraída. E quando eu entrei no IFAP, as pessoas falavam assim, nossa, você é muito comunicativa, você se expressa, dá opiniões, participa, é muito participativa. Eu falei, nossa, da onde eu vim, isso era uma coisa que não era positiva, não era tratada como positiva, ou eles não buscavam pegar essa habilidade e usar ela para alguma coisa. E no Instituto eles faziam isso, eles falavam, olha, você pode fazer um projeto de extensão, você pode fazer um concurso de oratória, que eu inclusive participei e ganhei. Então é muito no sentido de como a escola vai pegar essa habilidade e vai transformar em uma coisa que vai mudar a vida dela, vai trazer prêmios para a instituição, que de certa forma eu trouxe em conjunto com as meninas. Então, foi uma coisa que ficou ali trancada, mas quando eu entrei no instituto e eu conheci as pessoas certas, vamos dizer assim, se tornou uma habilidade que hoje em dia eu tenho orgulho de dizer que tenho. Maravilha! Bom, mulher do Amapá, pesquisadora na área de edificações, com foco em construção civil, posicionamento em exatas. Aí vem a seguinte questão, Ana, tem todo um discurso inclusivo da sociedade, né? E todo mundo fala que não, temos que acolher as diferenças, e toda aquela história que a gente conhece. Você, de alguma forma, vivencia ou vivenciou algum preconceito? Você enxerga alguma discriminação? E como é que você encontra forças em momentos de dificuldade para prosseguir e não desistir?
Acho que eu tenho um exemplo bem prático, na verdade. Já vivi isso na pele várias vezes, tanto por questões de cor, gênero, ou até o próprio curso que eu escolhi, né, para fazer. Então, um exemplo foi quando eu viajei para uma das competições, que a gente percebeu que as pessoas não acreditavam muito no nosso potencial como equipe, porque sempre que perguntavam, de qual estado você é? E aí a gente falava, o Amapá, fica no norte. E as pessoas falavam, não sabia que tinha equipe do norte com esse potencial para estar aqui em uma competição nacional. E às vezes nem era necessariamente falar, mas a expressão da pessoa, a forma como ela olhava, a forma como ela tratava, já remetia a isso. Então, foi um momento que aconteceu comigo e com as meninas, né, com a professora também junto, nós estávamos em viagem. E acho que a nossa solução foi só curtir a viagem e novamente encontrar forças em nós mesmos, porque a gente sabia de onde a gente vinha, qual era o potencial do nosso projeto, quanto a gente tinha trabalhado para estar lá, para representar o nosso estado, que é um orgulho para nós. Nós sempre dizemos isso. Nós somos do estado, nós viemos representar o nosso estado e estamos muito felizes em estar aqui. Então, foi no sentido de trazer essa força do lugar de onde a gente veio, saber de onde a gente veio, ter essa consciência de que nós tínhamos merecimento para estar ali, assim como as demais pessoas das demais regiões do Brasil. Muito bem, orgulho e merecimento. E você até comentou do seu do valor para a região. Né? Então, quando você sai dos grandes centros, como isso é tão relevante, tão importante para todo mundo. Então, você não está falando só em seu nome, você está falando em nome do Amapá. Né? É muito importante isso. Agora, conta para a gente, como é que é esse ir a fundo na questão da sustentabilidade, colocar em prática todo o repertório que você vem estudando e fundar o Mulheres de Fibra. Como é que essa ideia surgiu? Como é que foi esse primeiro pensamento? E que mudanças concretas você percebe em todo o ecossistema? Tanto nas questões que envolvem a natureza, quanto na sociedade, nas relações comunitárias que são estabelecidas, na qualidade de vida de apoiadores e de apoiados. A sua visão de rede para esse projeto? Okay. O nosso projeto ele começou quando nós participamos do Powerful Girls, que é um programa voltado para meninas, né, na área de tecnologia. Então, eles buscam incentivar você a desenvolver suas competências na fala, em se expor ao público, é justamente trazer a mulher naquele local de fala, para que ela tenha fala, ela tenha público, ela tenha voz ali. Então, inicialmente, nós escrevemos o projeto para participar do Power, e nesse ano a temática ela era sustentabilidade. Então, nós fizemos o quê? Juntamos o nosso curso de edificações, que trata das construções, dos prédios, enfim, e juntamos isso com a sustentabilidade. Então, como a gente poderia trazer mais sustentabilidade para um setor que gera muito lixo? Como isso é possível? Como a gente pode fazer isso? Então, nós fomos montando esse questionamento e chegamos às coberturas, que são uma parte fundamental, né, das casas, né, para proteger das intempéries, do sol, e juntamos também com a questão da sustentabilidade. Então, foi dessa forma que nasceu o nosso projeto. E sobre a questão do impacto na comunidade, como isso foi gerando frutos, eu acredito que foi mais no sentido de inspiração, porque no ano que a gente participou, nós ganhamos, enfim, e no próximo ano tiveram muitas equipes aqui do estado que se inscreveram, porque a gente foi fazer a famosa panfletagem nas salas e publicamos no Instagram. Então, foi no sentido de trazer mais pessoas, trazer mais meninas parecidas com a gente aqui do estado e ajudar elas. Nós ajudamos na inscrição, escrever o texto. Então, e muitas delas também apoiaram a gente no processo de participação do Power. Então, foi gerando uma coisa mútua. Elas apoiaram a gente como representantes do estado e nós, no ano seguinte, apoiamos elas nas candidaturas dela. Inclusive, teve até a equipe daqui que foi no ano seguinte para participar também. Então, é todo
todo um circuito. E conta um pouquinho mais de como é esse trabalho com a fibra de coco, como é que é para quem não faz ideia, e muitas vezes para jovens que querem desenvolver seus projetos e acham tudo muito abstrato. Então, você está falando de coisas concretas, é fibra de coco, é resíduo, e como transformar esse resíduo em um utilitário na construção. Sim, eu acredito que é pensar em coisas que até então não têm certa utilidade para muitas pessoas. Por exemplo, aqui, o local que tem de coco é uma praça que as pessoas usam para beber água de coco, para relaxar naquela tarde, sabe, quente. E o coco em si, ele só vai para os lixões. Não tem uma utilidade ali. Então, foi pensando nessa problemática. Então, o que eu daria assim de conselho para iniciar nesse mundo abstrato é justamente pensar em um problema. Você começa pensando em um problema, pode ser na sua comunidade, pode ser no Brasil inteiro, enfim, o que você preferir. E aí depois ir pensando em soluções. O que eu posso fazer sobre isso? O que o governo pode fazer sobre isso? Quais parcerias eu posso fazer? Então, ir se questionando. E se questionando o que fazer, como fazer, para quem fazer, o que eu posso fazer, como que eu vou mudar a vida das pessoas com o que eu estou fazendo. Então, é muito se questionar, sabe? Refletir sobre a realidade que você está e não se deixar cômodo, vamos dizer assim. Pode ser uma boa dica para iniciar nesse mundo mais abstrato, assim. É a nossa estrategista convidada aqui com uma visão exata mesmo de como as coisas devem ser feitas. Muito bom, Ana. E, Ana, você comentou de várias premiações que vocês conquistaram. Então, o que essas premiações de fato representam para o projeto e para você? Como é que é essa sensação de ser reconhecida? E você citou várias vezes, né? Eu vim lá, né? Eu estou aqui no Amapá, então quando eu chego numa premiação e o pessoal fala, desacredita, veio do Amapá, onde tem competência nessa região do país, o pessoal sabe, tem exatas lá, então como é que é essa questão do reconhecimento e ver algo que você construiu do zero, que a sua equipe construiu do zero, ganhando asas, adeptos, parceiros, futuros investimentos? Como é que é essa sensação? Eu gosto muito de trazer essa visão dos jovens aqui, para aqueles jovens que estão na dúvida, que estão pensando, que não escolheram um projeto ainda, ou que escolheram um e não estão satisfeitos, estão pensando em mudar. Então, conta um pouquinho, que sensação é essa de ver o projeto crescer, ganhar força, voar? É uma sensação maravilhosa. Quando nós conversamos, assim, a equipe, a gente faz umas reuniões, assim, gerais para conversar. Um ponto que sempre pega é como nós trabalhamos muito para ter esse reconhecimento. Porque é justamente uma questão que eu percebo muito o nosso estado em relação aos demais, ele é um pouco invisibilizado. Então, quando a gente começou a representar ele, trouxe um pouco mais de visibilidade para o nosso estado e trouxe aquele ar de, nossa, eu estou cumprindo o meu papel, o papel que eu queria fazer e o que eu queria propagar, que era justamente trazer essa visibilidade e mostrar que tem muitas pessoas inteligentes aqui no estado também. Então, é isso que eu acredito, sabe? Que independente do estado que você veio ou da onde você foi criado, se você tem boas ideias, por que você não expõe? Por que você não traz outras pessoas? Por que você não movimenta outras pessoas? É aquilo, né? A união faz a força. E nós, como equipe Mulheres de Fibra, nós fomos incentivando umas às outras, fomos crescendo e no final teve o reconhecimento, que foi as premiações. Então, é uma consequência de um trabalho árduo, de comprometimento, de momentos que nós tivemos que nos recusar a viver eventos sociais, por exemplo, para estar ali trabalhando, para estar pensando em documentos, em entrevistas e reportagens. Então, é um momento que você tem que, como eu posso dizer, entender que você vai deixar de fazer certas coisas e que vai ser um pouco mais prioridade na sua vida, se é o que você busca. E não é uma coisa que é necessariamente negativa, porque se é o que você busca, por que não se torna uma prioridade? Por que não pode ser uma prioridade se você gosta de falar, se você gosta de impulsionar outras pessoas? Então, se isso é o que você quer fazer, então apenas faça.
Muito bem. Novamente aqui as dicas da nossa estrategista, Ana. Ana, é muito interessante isso, né? Quando a gente fala de um Estado invisibilizado, assim como gêneros invisibilizados, quantas coisas a gente encontra na nossa sociedade que acaba neutralizando algumas situações, alguns estados, algumas posturas, condutas, alguns agrupamentos, em detrimento de outros, né, que estão sempre em primeiro lugar, onde as chances parecem acontecer com mais frequência. Então, é uma ótima reflexão, e o que você traz de capacidade é isso, né? Ninguém se sinta diminuído antes de tentar fazer alguma coisa, né? E se for lá e não funcionar, experimenta, mas você tem que se comprometer. Tem gente que quer mudar o mundo sentado, sem fazer nada, então tem que ir lá e fazer alguma coisa, né? Para você ter ações e reações, experimentações e transformações. Aproveitando que você comentou, né, do lado de mulher, exata, transformação, acreditar, organizar, escolhas e renúncias, né, nesse processo, conta um pouquinho desse Força Meninas, né? Qual é o papel dessa questão de empreendedorismo social no incentivo ao protagonismo feminino, um assunto tão em pauta, né, tão falado em todas as frentes, e um pouco desse circuito de mentorar e ser mentorado. Você já contou um pouquinho sobre isso, na questão de ajudar as meninas na inscrição, nas inscrições você foi ajudado e você ajuda. Então, para quem não conhece, para quem não faz a ideia de como isso significa, ou para quem se acha incapaz, eu não posso mentorar ninguém, porque eu não tenho nada a oferecer. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer. Conta um pouco, porque é importante, por vezes, só de ouvir, a gente pode, só de contar uma história, né, e alguém ouvir essa história, a gente pode inspirar alguém, alguém que estava esperando essa voz sua iluminada. Bem, eu acredito que o Força Meninas, ele é, como posso dizer, um ponto em que muitas mulheres se reúnem para ser uma rede. Que acredito que é um ponto também muito importante. Quando eu entrei no Força Meninas, né, participei na primeira categoria, em conjunto, depois na individual, eu fiquei pensando, nossa, é um movimento que eles fazem aqui super importante, porque eles trabalham mais na parte do STEAM, né, que é justamente as mulheres na parte de exatas, matemática, enfim, física. Então, eu me lembro muito de meninas que sonham em estar nesses cargos, mas que pensam, nossa, isso pode ser uma coisa que está tão longe, nossa, está tão longe eu ser uma CEO de uma empresa, está muito longe eu ser uma pesquisadora, está muito, sabe, é como se fosse uma coisa muito afastada da sua realidade. E aí, quando vem uma iniciativa que te diz, não, você pode fazer isso, você pode ter esse reconhecimento, eu tô aqui para te ajudar, parece que a sua cabeça expande. Você fala, nossa, eu estava pensando tão pequeno e é tão possível, tenho pessoas que vão me ajudar, que acreditam em mim. Então, é por isso que, geralmente, eu costumo sempre frisar que quando alguém acredita em você, é como se você criasse asas, literalmente. Você começa a pensar, nossa, isso é possível, eu vou fazer isso. Então, o Força Meninas, ele está muito nesse lugar. E não é só em relação a incentivo, mas eles trazem muito sobre palestras sobre carreira, o que você quer como carreira, como escolher a sua carreira, como você pode pensar nisso. Eles trazem a parte de acompanhamento psicológico também, que você pode pedir ajuda na comunidade. E a gente sabe que até saiu uma pesquisa recente que a maioria, se for comparar, né, os homens com as mulheres, a maioria das pessoas que têm propensão a ser ansiosas ou a desenvolver ansiedade são mulheres. Então, olha o ponto importante que o Força Meninas traz, de trazer essa ajuda para as meninas, de falar, não, aqui eu sou o seu porto seguro também. Fora que, para algumas premiadas também, eles trazem a questão monetária, porque tem gente que tem esse apoio mental, tem essa desenvoltura para falar, mas tem problemas com o dinheiro. Ou a família ganha muito pouco, ou não consegue se sustentar, né? A gente sabe que o Brasil tem essa dificuldade. Então, o Força Meninas, ele abrange todo esse aspecto da vida da menina e fala, olha, eu vou fazer possível você fazer isso, sabe? Então, é uma comunidade, assim, muito bonita, que
eu incentivo as meninas a participarem também, então foi por isso que eu fiz essa monitoria e ajudei as meninas a escreverem, falei, olha, vão lá, vocês conseguem. Então, é isso. É incrível como uma palavra pode levar a gente longe. Assim como palavras colocadas podem acabar com o dia de alguém, podem acabar com muitas coisas, né? Você destrói alguém ao falar. Por isso a gente reforça sempre a questão dos 7 princípios, que são gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, que a gente recomenda para todo mundo que pelo menos uma vez no dia fale o nome, né? Fale os princípios. Só o fato de nomear e trazer para perto já é um espetáculo de lembrar que eles existem, que a gente pode colocar isso em prática e fazer a diferença. Agora, Ana, conta para a gente um pouquinho o que você está pensando para o futuro. Então, esse é um ano que você concluiu uma fase, está numa fase de reorganização e estruturação do que você pretende para frente. Então, conta um pouquinho o que você está planejando. E também, sempre é muito importante aqui, quais são as suas dicas para esses jovens que ou estão pensando ou estão repensando suas carreiras, que é um ponto muito sério. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que é isso que eu queria para mim? Eu quero isso a minha vida inteira? É o que eu posso fazer de melhor? Então, para esses jovens que estão perdidos por excesso de opção, eu diria que hoje com a internet a gente tem muita referência, muita informação, muito material, e isso pode dar uma confusão, né? Excesso de opção gera confusão. Ou esses jovens que, mesmo com tudo isso, ainda não encontraram aquilo que eles gostam. Então, quais são os seus planos e quais são as suas dicas? Os meus planos, no momento, eu estou estudando para o vestibular, né, para o Enem. Vou fazer ele novamente esse ano. Porque, infelizmente, como eu estudava integral, eu não tinha esse tempo a dedicar para estudar para o vestibular, mas esse ano está sendo um dos pontos principais. O outro ponto é que eu estou desenvolvendo uma ideia que eu estava assim na minha cabeça, pensando um pouco e estava, será que eu faço? Será que eu não faço? Então eu falei, vou fazer, eu vou só ir, vou vendo o que dá, eu vou... não vou deixar guardada essa ideia que pode se tornar uma coisa também muito bonita e ter uma trajetória muito bonita como o Mulheres de Fibra tem, por exemplo. Então eu vou me jogar nisso e ver como vai se desenvolvendo. Em relação a dicas, geralmente quando eu me sinto um pouco perdida, eu volto no tempo. Como assim voltar no tempo? Eu revisito as minhas coisas. Eu tenho algumas coisas na minha mesinha, desenhos, algumas coisas que eu escrevi ou coisas que pessoas me deram. E eu vou pensando sobre o que a Ana, de criança, gostava de fazer. O que era um ponto seguro para ela, que ela voltava para fazer quando ela não se sentia bem, ou que ela gostava de fazer. Então, é isso. Revisite as suas memórias, revisite fotos, revisite coisas que você gostava de fazer e pense se você pode tornar isso uma profissão. Se você pode tornar isso como eu posso dizer, um caminho a ser seguido na sua vida. Então, é um ponto, pode ser uma coisa considerada banal, mas que pode te ajudar bastante você revisitar essas memórias que estão ali guardadinhas e escondidinhas e ver se você consegue tornar isso uma profissão, uma coisa que você gosta de fazer. Então, essa é a dica que eu dou. Ótima dica, revisitar memórias. E agora, Ana, uma curiosidade, como é que você se organiza? Que também é outro ponto interessante. Vários dos jovens que vêm aqui para o programa contam um pouco de questões como disciplina, organização, o comprometimento, porque tem muita gente também que quer mudar o mundo, quer se posicionar, quer carreira, quer sonho, uma série de coisas, mas se esquece ou se esquece, eu nem sei se ninguém reconhece aquilo que não conhece, né? Deixa de lado, desconsidera que tem uma série de processos que podem ajudar. Como uma menina de exatas, uma futura engenheira, como é que você se organiza? Isso pode inspirar muita gente. Geralmente, eu tenho me organizado agora, né? Estou mais nessa parte de estudos, mas eu tenho como se fosse uma planilha, assim, de estudos que eu gerei, e aí eu fui vendo quanto tempo eu ia dedicar para aquilo.
Então, eu acho que o primeiro passo é você pensar quanto tempo você vai dedicar para isso. Ah, eu vou começar um projeto agora. Quanto tempo você tem para dedicar para isso durante a semana? E aí, a partir disso, você vai dividindo na sua semana. Por exemplo, eu sei que segunda-feira é um dia muito lotado e geralmente acontecem muitos imprevistos. Então, eu não vou deixar muitas coisas fechadas para segunda-feira. E o que eu realmente tenho que fazer pontualmente naquela semana, eu vou colocar em um dia que não é tão agitado, por exemplo, quarta-feira. Então, é uma forma de você pensar assim um pouco mais mecanizado, vamos dizer, para que as coisas consigam correr um pouco melhor. Então, é uma dica assim geral, que acho que a maioria faz isso, mas que funciona super. E sua planilha, ela tá impressa, tá no computador? Como é que você faz? Quero saber tudo. Eu procurei tem umas plataformas que elas meio que geram assim já para você. Aí eu pesquisei uma na internet e ela já gerou o meu cronograma lá. Então, sempre que eu vou estudar, eu estudei 3 horas diárias dessa matéria e eu vou organizar lá, colocar a hora, para ele me gerar e me dizer quantas horas eu estudei naquela semana. Então, você já tem um controle. Não necessariamente você precisa fazer à mão ou fazer tudo desde o começo, mas você precisa colocar algumas informações, como horas que você quer dedicar, quais são as matérias que você tem mais dificuldade, enfim. Então, você pode procurar aí algumas plataformas que vão te ajudar um pouco mais nisso. Bom, gente, é a nossa estrategista aqui, realmente, nossa convidada estrategista, com muitas dicas interessantes. Então, você, nossa querida audiência que nos acompanha, que fica imaginando como esses jovens, porque a gente fala, né, com uma audiência jovem, mas a gente fala com uma audiência criança, a gente fala com uma audiência professores, a gente fala com uma audiência de um público adulto que está no mercado de trabalho, e muita gente se questiona, né, como é que esses jovens conseguem, tão jovens, realizar tanta coisa, fazer tantos projetos incríveis, fazer tanta transformação social. É o que a gente usa de conceitos do sócio-transformador, sócio-transformacional, em que você sai da indignação e dessa visão de entender o mundo, a minha atuação no mundo, e você parte para um estágio mais amplo, que é aquele de ir lá e fazer alguma coisa, e é o que você está contando aqui, né? Você está indignada com algo, você vai lá e faz alguma coisa, busque um problema para encontrar uma solução. Agora, se você não buscar problema nenhum, se você só ficar reclamando, vai ser muito difícil mudar o mundo sentado reclamando, né? Ou parado, né? Acho que parado é a melhor palavra. Parado reclamando. E é uma característica comum de todos os jovens que vêm aqui no programa: a disciplina, a organização, o controle, o planejamento, porque isso é fundamental para você dar conta de fazer tantas coisas. Então, não pensem que é algo que vem do além, né, que os jovens são superdotados, que não precisa fazer nada e já entra no prêmio sem fazer inscrição, sem preparo, sem estudo. Então, tudo isso, né, o que a Ana trouxe para a gente hoje, é realmente uma aula de disciplina, de processos que, se não forem feitos de maneira organizada, você não consegue ter a visibilidade. Então, você vai ter que ter o projeto e você vai inscrever esse projeto. E para inscrever, são processos estruturados, vale para todo mundo. Então, tá aqui esse exemplo incrível. E, Ana, quantas contribuições você trouxe maravilhosas, né? Além das dicas aqui da planilha de estudos, você trouxe um aspecto muito importante, que é o da rede de apoio. Quem se sente sozinho, busque uma rede de apoio. Como a Ana citou, a professora, as mulheres de fibra, né? Toda essa rede que vai dar força. Né? Uma pessoa ajuda a outra. E a professora Leila Nunes, né, que você citou, então aí, professora Leila, parabéns, né, por toda a força e por ser inspiração de tantas meninas, assim como outras tantas professoras que fazem parte das jornadas. Rede de apoio é fundamental, entender que tem que busque um problema para buscar a solução, né? Querer achar a solução de problema nenhum fica bem difícil. Vejam aquilo que incomoda. O que te incomoda hoje? A gente usa até uma metodologia que é o que parte seu coração, o que deixa seu coração partido. E o que deixa seu coração feliz. Vamos fazer mais de coração feliz e vamos tentar dedicar tempo para o que parte o coração. Repensar a questão do invisibilizado, né? Tudo que fica invisível. E lembrar que a gente tem que se questionar e tem que questionar o mundo para poder fazer transformação. Ana, o tempo voou, eu repito sempre aqui no programa, além de convidados especiais, a gente entra num outro relógio, e esse relógio ele roda muito mais rápido que o tempo convencional e o tempo voa. Então, a gente tem aqui 30 segundos
tem alguma mensagem especial que você queira passar para a nossa audiência, para a gente concluir essa deliciosa entrevista? Eu só gostaria de dizer que para vocês não desistirem dos seus sonhos. Acho que é um ponto importante, porque eu vi em algum lugar, uma vez, essa frase que dizia que a pessoa que ela não sonha é como se ela não tivesse vida, vamos dizer assim, porque os sonhos, eles movimentam a sua vida. E a sua vida, ela é os seus sonhos. Então, se você sonha em ter uma família, isso vai fazer parte da sua vida. Se você sonha em ser uma engenheira ou ser uma ativista super famosa, isso é parte da sua vida. Então, não deixe de sonhar. Então, sonhe e viva. Que lindeza! Ana, muito obrigada em nome do Observatório do Terceiro Setor, em nome da Educação para Gentileza e Generosidade. Já se considere uma embaixadora inspiradora da Educação para Gentileza e Generosidade. Alegria ter você com a gente no programa e você volta. Eu convido todo mundo para voltar, porque, quem sabe, a gente faz uma roda aqui de inspiração com todos os jovens. Muito obrigada e até uma próxima. Até, foi um prazer.